Opa! Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knapp para falar um pouco sobre a declaração do Campelo, né? De falar que eu ainda tenho confiança no Abel Braga, ele não desaprendeu, né? Ele ainda colocando confiança no técnico que até agora, em 5 jogos, conseguiu fazer o time marcar um gol e sofrer 3. 3 derrotas, uma vitória e um empate. Vale lembrar que o Vasco ano passado, com todos os defeitos que tinha, acho que foi até pra final, né? Então, assim, é realmente um desempenho bem ruim do Vasco, um time que joga muito abaixo do seu potencial, mas que o elenco não seja nenhuma maravilha, assim, a gente sabe que o Vasco era pra estar jogando melhor do que isso. E o Vasco perdeu pra Cabo Friense, não conseguiu fazer gols no Bangu, jogou com aquele time sub-20, que o Abel queria evitar um papelão, assim, entre aspas, né? De colocar o time titular e achar que ia perder o jogo, tudo isso. O fato é que ele não tinha, com aquela atitude dele, o Vasco viu que ele era covarde, e se ele vencer tinha pouco a ganhar, e se ele perder tinha muito a perder. Então o fato é que ele teve muito a perder, ele ainda passou aquele Champions, foi lindo, mas o Campelo assim, ainda confia no cara. E você, se você que é torcedor do Vasco, assim, eu peço que você já pegue um travesseiro, se você quiser gritar, socar, você vai passar raiva olhando o que esse cara falou. O Campelo, eu já fiz um vídeo aqui falando que o Campelo não é o cara ideal para esse time. Para mim, o presidente de verdade do Vasco é o Júlio Brandt. Com toda a confusão política que houve dentro do Vasco, o Júlio Brandt foi prejudicado e o Campelo acabou virando o presidente. Ele fala, é o cara que fala que prega austeridade fiscal para reduzir essa dívida do Vasco, né? Por isso ele falou, o Luxemburgo estava exigindo muito caro, não se viu 550 mil, aí demitiu o Luxemburgo e contratou o Abel por 450 mil, que é muita grana, tá? Eu acho muita grana pro Abel. Aí cortou 100 mil, né? Muita austeridade, né? 100 mil é muito dinheiro. Em um ano todo isso é 1 milhão e 200. Aí o que ele fala sobre a folha salarial do Vasco? É muito pequena, assim, porque a gente tem que tirar de 3 milhões e 300 para 4 milhões e 300, porque isso é investimento, isso não é gasto, né? É muita hipocrisia de um cara só. Mas a gente tem que falar aqui sobre o negócio, né? Sobre essa situação tão embaraçosa. Ele falou que isso é um ano político. Ele é um dos fatores dessa crise política. Ele não pode achar que ele é um cara bonzinho, né? Ele é o lado moço da história. Ele, assim, esse daí é um pouco de hipocrisia dele também. Se eu trouxesse qualquer treinador, ele sofreria pressão. Sim, você está correto. Qualquer treinador sofreria pressão com maus resultados. A questão é que existiam outros treinadores no mercado. Você trouxe o cara que abaixou o Cruzeiro e foi mal no elenco dourado do Flamengo, né? Aí ele falou, Abel é um treinador experiente e qualificado. Vale lembrar que um ano atrás todo vascaíno queria aqui. Sim, ele falou isso. Olha, meu irmão é vascaíno. Meu é vascaíno, roxo, meu avô vascaíno roxo. Eu tenho certeza que ele não queria o Abel. Mas eu tenho certeza, sim. Se ele pudesse escolher um técnico aí, eu acho que ele queria um Pellegrini da vida, um técnico que está um pouco desacreditado na Europa, mas pode produzir muito aqui. Eu acho que é o exemplo até do próprio Jesualdo Ferreira. Mas eu duvido que ele ia querer o Abel. Eu vou falar uma coisa aqui, vocês podem até dar risada. Mas eu preferia o Waldemar Lemos que o Abel. Por quê? Porque o Waldemar Lemos é barato, não ia custar 450 mil. E ele não é um mau treinador, né? Ele é muito injustiçado pelo que aconteceu lá em 2000, mas ele conseguiu ir bem com o Flamengo naquele ano. E quando ele foi treinador do Figueirense, em 2007, 2008, ele levou o Figueirense à 7ª posição do Brasileirão e quase foi para Libertadores, né? Porque era G4. E foi a maior campanha da história do Figueirense e um time limitado ele conseguiu levar longe. Óbvio que o nível técnico brasileiro não é nenhuma maravilha, mas ele se destacou com um time inferior. Se eu cobrar 150 mil pro Valdemar, ele treinava o time. Não ia ter um resultado muito diferente, mas eu economizaria 300 mil. Essa é a minha coisa. Ele resolveu trazer o Abel. Porque assim, caso você não saiba, eles são amigos. Essa é uma coisa que as pessoas ainda não sabem, né? O Campelo e Abel são amigos de peito, assim, muito companheiros, tudo isso. Não dá pra levar uma coisa a sério quando um cara misturar livros com lugares. Uma coisa é o trabalho de presidente do Vasco. Você tem que pensar nos interesses do time, não nos interesses de você e do seu amigo. Você tem que trazer o cara mais preparado. E você, qualquer uma pessoa com um pouco de inteligência sabe, o Abel não era preparado para isso. Ele é um técnico superado. Ele não é que ele não desaprendeu. Ele ainda sabe, ele faz tudo o que ele fazia antes. A questão é que o futebol evoluiu. O futebol muda taticamente. O mérito grande de treinadores antigos que se mantêm atuais é saber mudar suas táticas e se evoluir em relação ao tempo, né? A gente viu isso com o Jupp Heynckes, Alex Ferguson, muito mais presente em técnicos estrangeiros do que aqui no Brasil. A gente tem técnicos estrangeiros que estão ficando um pouco ultrapassados. Um exemplo é o próprio José Mourinho. Acho que ele está perdendo, sofrendo um pouco da evolução do futebol. Ele não está conseguindo acompanhar o ritmo. O Ancelotti foi uma dessas pessoas, né? Ele não está conseguindo tantos resultados bons como tinha antes, apesar de estar indo bem no Everton. Ou seja, acontece de técnicos que não conseguem render o mesmo do que antes.
Por isso, o Abel é um cara superado. Ele não conseguiu mudar a tática, ele não quis mudar com o futebol e hoje ele não consegue reproduzir muita coisa. Ah, ele tem 27 títulos, ele tem um currículo bonito. Sim, bota o currículo para jogar. E não vai resolver. O que importa não é o passado. O passado é passado, tá lá no museu, parabéns. Bota o presente. E o presente do Abel não o favorece. Ele foi um dos responsáveis, sim, pela queda do Cruzeiro. Agora vamos aqui, ó. A pressão é Abel e a necessidade da paciência com a garotada. Ele falando assim, ó, não vejo dessa maneira. Eu acho que é natural que exista uma expectativa grande do torcedor. Mas estamos no início de um trabalho. E especialmente no início de um trabalho que nós trouxemos um número enorme de jogadores da base. Tem que ter paciência, preciso ter perseverança. São 5 jogos. 1 gol marcado, 3 sofridos. E eu digo, esse elenco do Vasco, se não é melhor do que o ano passado, é do mesmo nível. Eu acho que trouxe o Cano, tudo isso, perdeu um pouco o Guarim, mas não acho que ia fazer diferença com o Abel, não. A questão é, esse elenco do Vasco não está pior que o do ano passado. A verdade é que o Abel não tem proposta de jogo hoje, ele não tem um objetivo, ele não tem uma ideia para aplicar no time e o time não está jogando. A questão é, 5 jogos é jogo suficiente para você ver alguma evolução. E não teve evolução. Eu vou falar depois aqui do jogo do Botafogo, mas o Vasco não está jogando nada bem. E não há uma evolução dos jogos. O Vasco começou com 0x0 no Bangu e terminou com 1x0 do Botafogo, perdeu de 1x0 pro Botafogo e para Cabo Friense. O time não melhorou nada, não tem mais entrosamento, não tem mais um esquema definido, não tem um time titular melhor. O time não está evoluindo. Isso é uma coisa que a gente viu. O Thiago Nunes conseguiu evoluir. O Palmeiras, o Luxemburgo conseguiu evoluir. O Luxemburgo que ele deixou ir embora. Também temos uma evolução do Atlético Mineiro em relação ao ano passado e muito melhor. Ou seja, existe evolução em 5 jogos. E a gente não está vendo isso no Vasco. Aí aparece lá. Não, já vejo alguma evolução no trabalho. Eu achei que nessa última partida, apesar dos estados não ter sido esperado, era esperado para mim, houve uma grande evolução na equipe. Pelo amor de Deus, né? O Botafogo era um dos piores times desse Carioca. Só pra você ter uma ideia, olha só o que o Botafogo teve de oponentes esse ano. Volta Redonda, Madureira, Macaé, Resende. Algum desses times está na Série B. São 2 vitórias e 2 derrotas. Eles perderam do Volta Redonda de 1x0 e do Madureira de 2x0. Tiveram um trabalho para vencer o Resende de 2x1 e venceram o Macaé de 3x1. Ou seja, o Botafogo não está jogando bem. E o Valentim também não é um dos melhores técnicos do Brasil. E a grande verdade é que o Botafogo está tentando se evoluir também. Agora está tentando trazer o Keizuki Honda, tudo isso, mas era um oponente também limitado. O Botafogo não vive um bom ano, está um time extremamente endividado. Agora está tendo problemas lá com a transição para cobrir empresa que eu apoiei aqui, que o juiz está querendo aparecer, está querendo impedir isso daí, falando que isso daí seria um jeito de burlar a dívida, que é mentira. O fato é que não era um time que você fala, é uma evolução, porque o Botafogo não está jogando bem. Mas pelo menos está conseguindo extrair resultados de times pequenos às vezes, né? Porque o Vasco não conseguiu marcar um gol contra esses times, apenas uma vez contra o Boa Vista por 1x0. Essa foi a única vitória e foi nos apagar das luzes, né? Ele também, vamos aqui mostrar, ó. É preciso ter de calma. A gente precisa ter muita calma e tranquilidade, especialmente quem está sentado aqui na cadeira presidencial. Não podemos tomar decisões precipitadas, não podemos se deixar levar por conta desses movimentos, né? Tenho muita confiança no trabalho do Abel. Eu acho que ele é um verdadeiro vascaíno. Aquele que vai lá e torce, acaba entendendo o que está acontecendo. Pra mim, ele não está entendendo o que está acontecendo. Ele não entendeu o momento atual do futebol. E pra mim, o Abel, sabe o que ele podia fazer para se tornar um ano melhor? Tira 2 anos sabáticos, estuda, evolui taticamente. Tem gente que fez isso, o Luxemburgo fez, tirou um ano sabático. Não que ele mudou muito o estilo de jogo dele, mas o Luxemburgo fez algumas espécies de mudança em seu treinamento e tentou se transformar um técnico melhor, visto que ele não estava tendo um desempenho muito bom antes desse ano sabático. E agora ele está no Palmeiras. O Abel, ele caiu do Flamengo pro Cruzeiro, que ainda assim estava com um elenco mais ou menos lá, mas acabou caindo, e vai pro Vasco. Não dá uma subida, ele tá em declínio. Desculpa a torcedor do Vasco falar que tá pior que o Cruzeiro, mas a situação financeira do clube também não tá muita coisa muito boa não, mas o fato é que o Abel não vem em bom momento, ele não ganha um título importante desde 2012, foi aquele Brasileirão com o Fluminense, que o Fluminense mais ganhou pela incompetência do Atlético no Brasileirão do que pelos méritos incríveis do time, porque o time jogava uma maravilha. E o Abel, dos anos pra frente, não ganhou mais nada.
Não, a gente tem que entender que em 2007, quando ganhou a Libertadores e tudo isso, o futebol era outro, e o futebol todo na América do Sul era jogado de uma forma diferente do que é hoje. Hoje mudou, já temos técnicos mais preparados, o futebol está em constante evolução. É por isso que a gente vê times, seleções que antes apanhavam, como a Venezuela, evoluindo para não deixar de se tornar um saco de pancadas. A Nova Zelândia está evoluindo. O esporte está sempre em franca evolução. Todos os países vão começar a aprender. Eles não vão jogar mal sempre. Assim, o nível sempre vai subir. A questão é, o Abel não subiu o seu nível em todos esses anos e ele não é o técnico preparado para esse time. O caminho do Vasco ou era erguer alguém da base ou procurar alguém de fora com uma proposta de jogo mais ofensiva. Outros times fizeram. Times que não estão tão bem financeiramente como o Santos. O Santos fez isso com o São Paulo quando ele estava desacreditado e faz agora com o Gesualdo, que estava lá acho que no Egito ou no Catar. E a gente vê aí o Atlético indo atrás do Dudamel, o Internacional atrás do técnico do Racing, eu sempre esqueço o nome dele, o Thiago Nunes sendo tirado do Atlético Paranaense para o Corinthians, muitos técnicos e muitos times fazendo movimentações no futebol mais ofensivos, coisas que foram muito puxadas pelo trabalho do São Paulo e pelo trabalho de Jorge Jesus. O Vasco não aprendeu com seu rival para ter um técnico novo. Tem aí um presidente que mistura amizades com o trabalho de presidente. A grande verdade é assim, o Abel só tá lá porque ele é amigo do Campelo, não é por causa de trabalho, de técnica, de inteligência, de esquemas, porque a gente já viu que o Vasco não apresentou nada disso. Ele só tá lá porque é amigo dele e pelo jeito vai ficar até o Campelo ou criar coragem para tirar ele de lá, ou o Campelo sair da presidência. Essa é a grande verdade, porque pelo jeito aí o Abel vai ficar muito tempo, porque o Campelo simplesmente está ignorando que o Vasco está jogando. Não, é uma coisa grave, são apenas 4 pontos em 5 jogos. Tem mais jogo que ponto. Uma única vitória contra o Boa Vista, um técnico foi covarde contra o Flamengo, um Flamengo sub-20 que não quis encarar um time titular para tentar vencer. O Vasco foi covarde com o Flamengo e agora está aí nessa situação terrível. O fato é, assim, se o Vasco quiser ganhar um título, tem que fazer o principal investimento, que não é folha salarial coisa, é técnico, porque é o técnico que faz o time jogar, o técnico que cria o entrosamento, o técnico que faz 11 jogadores jogar como uma equipe, que coloca o esquema de jogo, que muda as táticas em decorrência de um time ou outro, que faz o time ser um coletivo forte. E o Abel hoje não é isso. Ele já foi no passado, talvez, quando o futebol era outro, mas agora o futebol mudou e precisa de alguém do presente, que olha para o futuro, que está em constante evolução. Por isso o Vasco, se quiser ganhar títulos, se quiser apresentar um nível de futebol e se quiser lutar por coisas maiores do que ficar na Série A, porque esse é o grande objetivo do Campelo, para ele ficar em 16º, uma temporada bem sucedida, o Vasco tem que contratar alguém, um técnico de verdade, assim. Não uma pessoa ultrapassada que já está aposentada desde 2012. Porque essa é a verdade, o Abel está aposentado desde 2012. Por esse vídeo é isso, gente. Dúvidas nos comentários, deixe seu like, compartilhe o vídeo com seus santos vascaínos, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.